por ela. O que eu quero demonstrar-lhes hoje é que essas diferenças, elas possuem o potencial de tornar o casamento um conflito crescente entre dois egos que desejam satisfazer suas necessidades antes de considerar a do outro. Então, no casamento a gente enfrenta algo que nós chamamos de egoísmo. É um pecado que a Bíblia cita abundantemente e é uma das maiores fontes de dificuldades da nossa vida. Ou seja, o tamanho do nosso ego, o fato de colocarmos os nossos desejos sempre acima de qualquer outra questão. O fato de colocar o que nós queremos acima daquilo que o outro necessita. Então isso causa e tem causado dificuldades no casamento e nós precisamos entender como agir em relação a essas questões. Eu vou basicamente fazer a mesma forma que eu tenho feito das outras vezes, tratando homens e mulheres de forma separada. E, de forma geral, o conceito que nós vamos usar, o princípio bíblico, espiritual, é aquele contido em Provérbios 15:1. Você conhece ele. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra dura, ela não somente faz surgir a ira, mas a palavra suscita nesse sentido, também é que ela torna a ira pior. A palavra dura torna a situação pior. Torna realmente as dificuldades que já existem em dificuldades piores ainda de serem enfrentadas. Então nós vamos seguir este princípio bíblico, que se dermos a fazer que o microfone é igual ao pneu, a gente vai trocando conforme fura, né? Deixa eu ver aqui. Este aqui eu sei que não falha. Este, Lucas. Oi? Naquele lá? Olha, eu vou ficar com os 3 aqui, 4. Pronto. Fica tudo aqui. Se der algum problema, a gente vai trocando o pneu. Ok, vamos lá. Então, como tentando mostrar-lhes, a resposta errada, a resposta não sábia, traz mais dificuldades ainda. Nós todos, como pecadores, enfrentamos problemas. Não dá para pensar que o casamento vai ser um pedaço do céu na terra, no sentido que não haverá dificuldades. Nós estamos tratando com quem? Com pecadores. E tratando com pecadores, nós vamos ter dificuldades e problemas que são inerentes ao fato de sermos pecadores. Mas aquilo que o princípio espiritual exposto em Provérbios 15 mostra é que se nós dermos a resposta certa, nós também teremos o retorno certo, ou seja, a consequência certa. Num certo ponto eu vou mostrar a vocês que no final, as questões que envolvem o casamento estão dentro muito daquilo que a gente chama da lei da semeadura e da colheita. Na realidade, o casamento não é uma consequência ao acaso ou que você não controla. Claro que você controla. E controla em que sentido? Que aquilo que você planta, você colhe. Ou seja, o casamento ele será exatamente de acordo com a forma que você planta. As consequências que você colhe são as consequências dos seus atos. Então o casamento é tão bom quanto você o faz bom. O seu cônjuge, e é preciso que nós sejamos sinceros ao definir isso, o seu cônjuge é exatamente como você o torna. Ele é exatamente em resposta às suas atitudes. Ou seja, aquilo que ele faz, a como ele vive, a forma que ele lhe trata, é exatamente em resposta à forma que você o faz. E isso envolve tanto o homem quanto a mulher. Ou seja, esposas, o seu marido é exatamente como você o faz. Maridos, a sua esposa é exatamente como você o faz. É tudo uma questão de realmente plantio e colheita, da nossa ação e da reação que colhemos diante disso. Então, aqueles que mais contribuem para o nosso casamento
seja da forma que é e que nós somos nós mesmos. E o nosso casamento é exatamente da forma como o construímos. E ninguém melhor do que nós, a fim de, orientados por Deus, repará-lo e fortalecê-lo. Então, nós concluímos que o casamento que perdura e é satisfatório para ambos os cônjuges não é obra do acaso. Não é isso que o mundo ensina. Mas sim de um trabalho constante de parte de ambos em torná-lo satisfatório. Quem é que planta o próprio casamento é você. E é você que colhe também. Nunca um casamento naufraga por culpa de um. Nunca um casamento dá errado por culpa de um. E nunca a solução também vem de um só. Ou seja, nós precisamos entender da nossa responsabilidade e que aquilo que acontece, não é obra do diabo, não é obra do acaso, não é obra não sei do que, daquilo outro, não, é obra daquilo que nós fazemos, das nossas atitudes, e se nós formos responsáveis nisto, realmente nós vamos colher o bem que esperamos. Eu quero começar novamente pelas mulheres, a atitude que se espera da esposa. O que Deus fala a respeito disso? O que Deus demonstra a respeito disso? Eu quero ser realista, não é mais ao mesmo tempo amoroso com a questão. Irmãos, quando o marido age de uma forma insensível, quando o marido age de uma forma a não suprir as necessidades de sua esposa, nós falamos delas na semana passada. A esposa pode tomar alguns rumos, algumas atitudes. E talvez a atitude mais comum tomada seja a do enfrentamento, o enfrentamento direto. Ou seja, a mulher pode ter a tendência, ou pode entender que aquela é a forma de resolver a questão, abordando realmente de uma forma direta, de uma forma confrontativa, não é? E exigente, exigindo de várias maneiras que o marido considere as necessidades dela. Ela tem razão? Em uma parte tem, porque ela está exigindo aquilo que lhe é de direito, a atenção e a compreensão do marido. Mas nós temos que chegar à conclusão que nem sempre o confronto direto vai resultar naquilo que nós esperamos. Nem sempre a cobrança direta, o confronto direto, a exigência direta, às vezes até com alterações, ou seja, alterando a voz, com acusações, com falta de respeito entre ambos, vai colher ou vai levar aquilo que realmente o casal espera, que a esposa espera. Muitas vezes a confrontação direta da esposa para com o marido torna a situação ainda pior. Torna aquilo que é difícil numa condição ainda mais difícil. Porque pela forma de agir, pela própria lei da semeadura e colheita. O que pode acontecer depois de um certo tempo, é que depois de cobrar tanto o marido, de exigir tanto dele, de realmente confrontá-lo, a esposa simplesmente se resigna, concluindo, olha, ele é assim mesmo e nunca vai mudar. Eu já cobrei ele de todas as formas, já briguei com ele, já discuti com ele, já agi em todos os extremos e ele não muda. Então eu me resigno à questão que ele é assim mesmo. Realmente não vai haver mudança alguma. Uma das razões que a gente precisa entender por que isso acontece é que todos nós, diante do confronto, nós imediatamente fazemos o quê? Quando um país é atacado, o que ele faz? Ele ataca, mas a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele tenta levantar um muro, as suas defesas. O que nós fazemos quando alguém vem para a confrontação direta conosco? Nos fechamos, levantamos os muros. Então nós devemos pensar em como dizer honestamente à pessoa que amamos algo que nós consideramos importante de ser dito. Como realmente agir de forma, ou como a esposa pode confrontar os erros de seu marido,
de uma forma bíblica e correta. Ou seja, nós estamos aqui dizendo, ao invés do confronto direto, como que aprendemos na palavra de Deus que uma mulher pode agir nesta questão. Em primeiro, demonstrando uma atitude amorosa, que não é difícil para a mulher, é natural dela. E esta atitude amorosa, eu vou colocá-la aqui em 3 questões: cordialidade, empatia e sinceridade. O que significa primeiro cordialidade? Quando nós tratamos alguém com cordialidade, significa que nós consideramos a outra pessoa como alguém importante, a ponto de compartilharmos com ela as nossas preocupações, não porque ela merece ser importante, mas sim porque é o cônjuge que o Senhor tem me dado. Então, quando nós confrontamos alguma dificuldade, sempre leve em conta com quem você está falando. Sempre leve em conta a importância daquela pessoa. A cordialidade significa que eu não vou tratá-la assim porque ela merece, mas exatamente porque é um semelhante a mim. E o que eu não queria para mim, eu não farei para ela. A empatia é a capacidade de entender os sentimentos da outra pessoa, colocando-se em seu lugar. E a gente fala assim, não é? Como falta empatia no nosso tempo. Como falta colocar-se no lugar do outro. Ao trazer algo que precisa ser mudado ou transformado, coloque-se no lugar do seu marido. Pense como ele. Realmente perceba as dificuldades e as lutas dele antes de uma cobrança excessiva, de um confronto excessivo por algo que você considera ser justo. Mas também a sinceridade significa demonstrar interesse genuíno por alguém, sem mudar sua atitude pelas pessoas quando as coisas se alteram. Ou seja, a sinceridade não significa que eu vou falar tudo. O sincero não é aquele que diz tudo. Nem sempre eu preciso dizer tudo. Mas ele falará a verdade, unicamente a verdade. Com um julgamento sincero e verdadeiro das circunstâncias. Então, uma atitude amorosa, ela pode ser resumida nessas 3 questões. Considere com quem você está falando, coloque-se no lugar de quem você está falando e seja sincero. Realmente, não estamos aqui de forma alguma colocando que sejamos insinceros ou ignoremos os fatos, mas a sinceridade realmente fará com que mantenhamos a mesma atitude. Em segundo lugar, dialogar sobre os problemas e dificuldades sem usar de expressões e atitudes acusativas. Lembre-se que numa disputa sempre há 2 lados. Lembre-se que num confronto haverão sempre no mínimo 2 lados. E se os lados apelarem para a beligerância, ou seja, para o ataque, para as acusações, normalmente é muito difícil de estabelecer a paz quando você usa apenas de questões acusativas, quando você usa apenas de questões que trarão acusações e expressões negativas. Então, esposa, o que a gente aprende pela palavra de Deus e pelos princípios bíblicos, nós podemos conversar sobre os problemas sem acusar. Notem que quando a Bíblia trata da questão da ira, ela trata da ira de 2 formas, dizendo que Deus também se ira. Mas Deus não se ira simplesmente contra as pessoas. Deus está irado contra o pecado, contra o problema. Ele se ira contra o pecado todos os dias, mas não peca. E como que nós também podemos ter a mesma atitude? Nós lemos este verso semana passada. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E que de que forma isso ocorre quando nós realmente miramos os problemas e não simplesmente acusar as pessoas? Quando você começa a acusar seu cônjuge, parece que ele é o problema. Então ele se torna o problema. Sabe, uma das maiores dificuldades quando a gente faz aconselhamento com famílias
em relação a isso é que muitas vezes a família escolhe a pessoa problema. Olha, pastor, as coisas aqui dentro de casa não vão bem porque fulano não colabora. E isso pode ser a esposa, o esposo ou um dos filhos. Então nós sempre escolhemos alguém que é a causa dos nossos problemas. É muito fácil eleger uma pessoa problema. É muito fácil colocar um rótulo em ciclano que ele é um problema. E que tudo vai mal, tudo realmente é dificultoso porque aquela pessoa é um problema. Quando você já chega para dialogar acusando, você já está identificando o problema. Olha, para mim o problema é quem? É você. E essa é a forma que a Bíblia nos chama a agir? Não. Atacamos os problemas, não as pessoas. Realmente atacamos as dificuldades, aquilo que realmente enfrentamos. Quando nós começamos um diálogo baseado em acusações, qual é a chance da gente chegar num consenso? E você sabe como as frases acusativas normalmente começam? Com que palavra? Você. Olha, eu quero falar alguma coisa para você. É um dedinho apontado e a palavrinha de 4 letras. Você. Qual é o grande problema? Qual é a grande dificuldade aqui? E o dedo aponta sempre para o outro. Como eu disse em questão do confronto, sempre que nós começamos um diálogo assim, a outra parte vai se colocar numa atitude defensiva, procurando argumentos que o livrem da acusação. E qual é a consequência? A gente nunca chega numa solução. Bate boca, se desentende, fica machucado um com o outro, mas não passamos nem perto da solução. Então, esposas, eu creio que, havendo questões a serem consertadas, ajustadas com o seu esposo, realmente dialogue, sem usar expressões e atitudes acusativas. Demonstre que você quer resolver o problema e não culpar ele. Em terceiro lugar, evite dialogar em um momento de quê? Você sabe que muitos de nós só dizem o que realmente pensam quando irados? Muitos de nós só dizem o que realmente está no coração quando a ira os atinge? Que realmente nós só lançamos tudo para fora, é quase que uma catarse, não é? É ter tudo aqui dentro lançado para fora quando realmente nós estamos irados. E qual é, segundo Provérbios 15:1, a consequência disso? A palavra branda alivia a ira, mas a palavra dura provoca mais ira ainda. Nunca será a solução dialogar em um momento de ira. Daí você me diz assim, mas eu não consigo falar se eu não estiver irado. Então nós já temos um outro problema aqui. Não é simplesmente o problema do casamento. É um problema do domínio próprio e de permitir que Deus haja na sua vida. Então você precisa primeiro resolver o seu problema, a sua dificuldade, o seu pecado, para depois tentar resolver a dificuldade do seu casamento. De forma descontrolada, nós não chegaremos a lugar nenhum. E nós temos que reconhecer, e aquilo que Jesus bem fala, sobre identificar o cisco no olho do outro quando tem uma trave no meu. Se eu não tenho autocontrole para conversar com as pessoas, se eu não tenho autocontrole e preciso da ira para agir contra os problemas, contra as dificuldades, atacando as pessoas, então há um outro problema aqui que precisa ser tratado primeiro. Esta é a questão. Mas evite dialogar em um momento de ira. Realmente, sabemos que não há como eliminarmos a ira de nós mesmos, ela faz parte de nós. Mas nós podemos dominá-la e não permitir que por causa dela mais problemas sejam causados. Então, o melhor a fazer em um momento de ira é dar tempo para que a ira se esgote, se apague e a mente volte a raciocinar de uma forma equilibrada. Então, nada de discutir problema quando tem ira. E agora tem uma regra melhor ainda. Nem pensar em discutir problema quando os dois estão irados. Porque daí a coisa termina feia. É uma regrinha mais ou menos assim, não é? Só pode irar um de cada vez, gente. Tá? Um fica calmo e o outro ira.
Daí um acalma, o outro percebe e a gente consegue conversar humanamente. Mas quando se irem os dois, as consequências são difíceis. Esposas, em quarto lugar, expõe as suas dificuldades no momento certo. E novamente, sem acusações. Notem que eu estou procurando levar as questões assim. Não ignorem as suas dificuldades. Não ignorem os problemas. Estão entendendo isso? Não ignore o que está errado. Não ignore o que pode ser melhorado. Mas leve a melhorar da forma certa. Não por ira, não por discussão, não por confronto, não por essas questões. As palavras têm um momento certo para serem ditas, e Provérbios mostra isso, não é? A palavra certa, dita no momento certo, é como um alívio para o coração. Mas a palavra errada, dita no momento errado, é como realmente uma dificuldade que se soma àquelas que nós já enfrentamos. E um dos grandes problemas dos diálogos, que se baseiam no confronto, é que normalmente eles ocorrem em momentos onde os ânimos tendem naturalmente a se exaltar. Vou usar um exemplo. Seja marido, esposa ou filhos. Quando é que você reclama que ele chega atrasado? Quando ele chega atrasado. Quando é que você reclama do filho por algum comportamento errado? Quando ele tem um comportamento, e sabe, é sábio que a gente espere o momento certo de dizer determinadas coisas. Ah, mas depois eu esqueço, não vou ter força para falar sobre aquilo. Não, as coisas não são assim. A gente precisa ter sabedoria para tratar as coisas no tempo certo. E em quinto e último lugar, abandone as declarações do tipo: eu lhe disse. Eu não lhe disse que? Ah, mas eu te avisei. Eu disse para você que a coisa não ia terminar bem. Sabe, quando a gente começa a expor os nossos argumentos por eu lhe disse, a gente simplesmente está expondo o grande egocentrismo que tem dentro da gente. Qual é o argumento que começa por eu lhe disse? Qual é o argumento, qual é a ideia que começa por eu lhe disse? A que sempre eu tenho razão. E isso simplesmente traz mais dificuldades para o relacionamento e para o diálogo. Agora, por que uma mulher deve escolher aplicar esse tipo de abordagem ao invés do confronto direto e constante? Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8 mostra que isso está dentro da lei da semeadura e da colheita. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? A vida eterna. Sabe qual é o grande princípio espiritual por trás de tudo isso? Sabe qual é o grande princípio de vida espiritual por parte de agir assim e não partir para o confronto? De não pensar, olha, esse homem vai acabar com a minha vida, olha, esse homem vai me tornar infeliz, olha, esse homem vai prejudicar a minha vida. O grande princípio espiritual por trás de tudo isso é que não é o seu marido uma bênção em sua vida, sem que antes Deus seja uma bênção em sua vida. Não é Ele que cuida de você, e a felicidade sua não depende dEle em último recurso. Depende de quem? De Deus. Então, quando você age de forma controlada, esposa, quando você age de uma forma sensata, você está confiando que Deus vai conduzir as coisas para o melhor, independente de quem seja o seu marido. Ou seja, eu não estou aqui justificando os maridos e nem estou dizendo que eles nunca erram. Eu estou reconhecendo que há muitos erros, vou falar disso agora, mas estou dizendo que a nossa confiança para consertar as coisas vem primeiro em Deus. Então você confia nele e age certo, mesmo diante das dificuldades. Lembra de Sara? Sara é um exemplo disso. Você já pensou quanta coisa Sara passou com Abraão? Pedro vai dizer que ela lhe chamava Senhor, se submetia a ele. Qual era o grande segredo da vida de Sara? Primeiro, ela era submissa a Deus, depois ao seu marido. Primeiro, ela confiava em Deus. Abraão era um homem falho também, mas o coração e a confiança de Sara estavam em Deus. Então, esposas, a primeira coisa antes
de tudo isso é que você precisa ter um relacionamento constante e íntimo com Deus. Sua vida espiritual precisa estar sempre em dia. Eu vou usar uma palavra que é um tanto forte. Uma esposa descontrolada, uma esposa irada, sem sabedoria, simplesmente é um reflexo que as coisas com Deus não vão bem. Porque se a vida com Deus for bem, ela terá sabedoria para resolver as suas questões com o esposo, com os filhos, com a família, de uma forma espiritual. Então, antes de acusar o seu esposo, olhe para si mesmo. Você tem uma vida de comunhão e firmeza com Deus? Porque se as coisas não começam por aí, não adianta esperar bons resultados. A coisa precisa começar pelo seu coração. Aquele que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? Vida. Se vocês achavam homens que vocês iam escapar, não escaparam. Agora é com vocês. É conosco, não é? Eu tenho que me incluir na história também. Atitudes que se espera do marido. A questão das diferenças entre homens e mulheres deve receber de parte do homem o reconhecimento que o problema é mais profundo do que ele pensa. Sim, homens, a gente não pode continuar sendo tão ralo em relação àquilo que nós pensamos. Então, conhecimento a respeito de quem é sua esposa e interesse em construir um relacionamento conjugal duradouro deve ser o nosso pensamento. E homens, sim, precisam ser treinados a construir relacionamentos fortes e amorosos. Infelizmente, ainda muitos homens e mulheres acreditam na versão cinematográfica do amor, não é? O amor é como os filmes demonstram e não são. E por isso, homens, eu quero demonstrar que esse amor pode ser encarado de 3 formas. E eu quero começar pela forma que a gente chama de companheirismo. O que é companheirismo? É o reflexo da expressão, eu simplesmente gosto de você. Eu gosto da sua companhia, porque você me faz sentir bem, não é? Eu sou atraído por você. Infelizmente, esse é o fundamento de muitos relacionamentos. Mas qual é o problema do relacionamento baseado no companheirismo? Ele não suporta a ação do tempo. Porque você já viu como os nossos gostos mudam? Em todas as áreas. Você já viu como a gente muda de preferência? Um relacionamento simplesmente baseado no companheirismo não suporta a ação do tempo. Porque os gostos de uma mulher podem mudar em 2 ou 3 anos ou antes disso. Todos nós mudamos, não é? E o perigo de um relacionamento basear-se em questões mutáveis, que nós achamos atraentes, é que as questões mudam. E para onde foi então o relacionamento? A segunda questão, além do companheirismo, é aquele tipo de amor chamado de paixão, que atua sobre as nossas emoções mais do que o companheirismo faz. É o tipo realmente de sentimento que faz com que o coração pareça que vai explodir. É o tipo de sentimento que anseia pela outra pessoa. Ela faz parte do matrimônio, sem dúvida. Mas se a paixão não tiver a companhia do amor verdadeiro, ela acaba logo. Você lembra dos filhos de Davi, Aminon e Tamar? Aminon, eles não eram filhos da mesma mãe, mas eram filhos de Davi. Aminon se apaixonou pela sua irmã Tamar. Ele ficou doente de paixão. Você pode ler isso em 2 Samuel 13. Ele não sabia o que ia fazer. Então, uma pessoa próxima dele, Jonadab, armou uma situação para Tamar estar junto com Aminon. Ele disse, olha, você vai se fazer de doente, você vai ficar na cama, então eu vou pedir para o rei para enviar Tamar e levar uma sopinha para você, levar um alimento para você. E ele concordou no plano. Tamar fez isso. E quando Tamar chegou onde Aminon estava, ele abusou dela. E olha o que 2 Samuel 13:15 diz disso. Depois, Aminon sentiu grande aversão por ela,
pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara, e disse-lhe a Amnon: levanta-te e vai-te. Sabe o que era o amor com que a amara? Paixão. Só e simplesmente paixão, que vem e vai tão rapidamente que a gente nem percebe. Um casamento não pode, homens, ser baseado em paixão. Não, nem em companheirismo que se esvai, não dura com o tempo, nem na paixão que é incontrolável. Homens devem basear o seu relacionamento com a sua esposa naquilo que a Bíblia claramente chama de amor verdadeiro, um amor verdadeiramente altruísta, que é diferente do companheirismo e de uma paixão, e que não visa apenas o que o homem próprio deseja, mas olha para a esposa e contempla aquilo que ela necessita. Eis a grande questão: como suprir as necessidades de sua esposa, aprendendo o que ela realmente necessita. Eu vou usar um exemplo aqui. Eu sempre gostei de plantar horta, as minhas verdurinhas, as minhas coisas. Eu plantei agora, estão lá crescendo, felizes. Eu chego lá de manhã, dou bom dia para elas. Chego de noite e pergunto como é que foi o dia, e às vezes percebo que eu não aguei suficientemente algumas delas. E elas me surpreendem. Meus pés de quiabo são pequenininhos, não tem nem 1 metro, já está dando quiabo. E assim vai, é bom plantar alguma coisa. Mas eu tive que aprender uma coisa nesses anos todos que eu planto as minhas coisinhas. Eu achava que eu ia deixar as minhas plantinhas muito felizes, quanto mais eu adubasse a terra. Então eu pegava quilos de adubo e misturava na terra achando, olha, ainda é pouco, eu vou colocar mais. E eu adubava, achando agora as minhas plantinhas vão ficar felizes de um tanto que você nem imagina. Algumas nem nasciam. Outras nasciam, as folhas queimavam. Outras nasciam, cresciam, e os frutos já nasciam podres, se apodreciam nos primeiros dias. Eu perguntava para elas: vocês não estão gostando do jeito que o papai está cuidando? Não é? Coloquei tanto adubo, gastei dinheiro com esse negócio, você nem imagina quanto é caro. Coloquei aí achando que vocês iam ficar felizinhas, e vocês agora não deram resultado nenhum. Qual era o problema? Eu estava fazendo a questão na minha perspectiva. Eu achei o seguinte: quanto mais eu der adubo, colocar adubo na terra, mais felizinhas elas iam ficar. Mas eu fiz na minha perspectiva, não na delas. Na perspectiva delas, eu estava matando elas, como eu matei muitas vezes. Percebe, homens, como nem sempre a nossa perspectiva é a melhor? Nem sempre a forma que nós imaginamos é a melhor? Sabe, algumas esposas podem até gostar, mas é difícil quando no dia do aniversário, ou no dia do aniversário de casamento, você chega e dá um liquidificador para ela. Por quê? Liquidificador é para casa, não é para ela. Quem é que vai ser o maior beneficiário do liquidificador? Ele. Ele pensou em quem? Pensou nele, nas suas necessidades, não naquilo que a esposa queria. E isso tem que nos levar a algumas compreensões. Eu vou terminar falando de níveis de maturidade. O nível mais baixo de maturidade, ele se resume em 5 questões. Quando o homem demonstra ciúme, inveja, ira, solidão e medo. Por quê? O ciúme é causado pelo medo de perder. A inveja, de possuir o que outra pessoa possui. A ira, da frustração. A solidão, de uma dependência quase doentia. O medo, o resultado quando tomamos consciência das nossas necessidades ou objetivos não serem satisfeitos. Todas essas emoções são características de um amor imaturo. Tudo isso, ciúme, inveja, ira, solidão, medo, significa que você não está tratando com um homem, mas com um menino. Não está tratando com um homem maduro. Não está tratando com um homem realmente na sua maturidade, mas com um homem que emocionalmente ainda é um menino. O nível mais alto da maturidade, ele é interessante porque ele está ligado ao ajudarmos o outro a alcançar o seu pleno potencial na vida.
É o desejo sincero de ver outras pessoas ganharem e se desenvolverem, que é a base mais forte para que construamos relacionamentos duradouros. Quando que você percebe que uma pessoa é madura? Quando ela leva outros a crescerem. Homens, quando nós realmente demonstramos serem homens maduros, quando nós levamos em consideração não aquilo que eu acho que minha esposa quer, mas realmente a compreensão daquilo que ela verdadeiramente precisa. Então, a maior falha para a maioria dos maridos no desenvolvimento de um amor duradouro é tentar satisfazer os desejos que ele imagina que a sua esposa possua, ao invés de trabalhar a fim de que os reais desejos que ela possui sejam realmente satisfeitos, ou seja, a necessidade do ponto de vista dela e não dele. Eu vou citar aqui 9 questões. E eu peço que os homens, todos nós homens, prestemos atenção. As necessidades de uma esposa. Pode continuar, Nathan. Aí, primeira. Sua esposa precisa sentir que ela tem grande valor em sua vida, sendo mais importante que sua mãe, filhos, amigos ou emprego. Quando é que a esposa se sente esposa? Quando não tem disputa. Não tem disputa. Maridos, nós devemos amar a nossa mãe, se ainda a temos, verdadeiramente. Devemos amar filhas, se a temos, verdadeiramente. Mas o lugar da esposa é único. Não há disputa nisso. Em segundo lugar, ela precisa saber que você está disposto a compartilhar de suas dificuldades sem exigir explicações. Muitas vezes o marido quer entender o que está acontecendo com a esposa. Se ela nem ela sabe explicar, meu filho. Você quer colocar ali no papel? Eu expliquei semana passada que pelo menos em 3 questões a mulher tem questões hormonais que nós nem imaginamos, que que agem profundamente sobre o corpo e a mente, e nem às vezes ela sabe explicar, e você quer colocar tudo ali, ponto 1, ponto 2, ponto 3, logicamente. Às vezes a gente não precisa de explicação, a esposa precisa de apoio. Não que você coloque ponto por ponto o que está acontecendo. Em terceiro, ela precisa de uma comunicação aberta e desimpedida. Uma das piores questões é quando a esposa tem medo de falar certas coisas para o marido. Porque eu não sei como que ele vai reagir. É difícil quando as coisas são assim. Ela precisa ser elogiada, a fim de sentir-se parte importante de sua vida. Meu filho, se ela bateu a porta do carro, porta tu troca, esposa não. Se arranhou não sei o que, se quebrou teus discos que você guarda com tanto cuidado que seu bisavô lhe deu. O que são coisas perto de pessoas? O que são coisas perto da esposa? Não é? A gente precisa demonstrar exatamente isso. Ela é a parte mais importante da nossa vida. Não é se foi pescar, ela pisou em cima daquela vara que você pagou uma fortuna para comprar, quebrou em 2, legal, agora você tem 2 varas. Não tem mais uma só, ela foi incrível. Ou seja, não tem coisas que a gente se ira, por qual razão? O nosso amor às vezes é demonstrado tanto por coisas, não é do que realmente pelas pessoas. Ela precisa se sentir livre a fim de ajudar você, sem temer represálias ou ira. Às vezes ela tem a solução daquilo que você está procurando. Mas ela diz, olha, se eu disser para ele vai acabar comigo. Não precisa ser assim. Ela precisa saber que você irá defendê-la e protegê-la. Deixa eu acrescentar alguma coisinha aqui agora. Até quando ela está errada. Até quando ela está errada. Se vai tratar do erro, trata em casa entre apenas vocês 2. Mas na frente dos outros ela está certa até que o mundo vire quadrado. Mas realmente a defenda e a proteja. Se depois precisar realmente de levá-la a consertar alguma questão que não foi feita bem certo, pedir perdão para alguém,
consertar algum erro, acompanhe ela. Demonstre que aquele erro precisa ser consertado e conserte. Mas você tem que estar do lado dela, sempre. Ela precisa saber que sua opinião é tão valiosa que você irá compartilhar com ela suas decisões e planos. Qual é uma das maiores dificuldades que a esposa enfrenta? Bem, olha, passei lá no shopping, tinha assim uma agência de viagens, comprei uma viagem incrível para nós. Nós vamos lá para o Rio Miranda, no Pantanal, pescar. Você já sabe, alguém imagina aqui quanto de mosquito tem no Pantanal? Alguém consegue imaginar? Às vezes você sente voando assim, ó, eles te levam e te trazem de volta. Ela vai amar o seu plano. Por que não falar com ela antes? Ela precisa participar de sua vida em todas as áreas. Em absolutamente todas as áreas. Ela precisa que você seja o tipo de homem que seu filho possa imitar e sua filha desejar como marido. É triste quando a mulher diz assim: minha filha, case com qualquer homem, mesmo com um homem, menos com um homem parecido com seu pai. Imagina, que circunstância. Homens, nós precisamos ser o tipo de homens que os nossos filhos homens vão imitar e que nossas filhas mulheres vão procurar para casar-se. Ou seja, um bom exemplo. Mas isso parte de entendermos as necessidades dela e não os nossos próprios desejos. Em suma, o que a Bíblia nos manda quando diz marido, ame sua esposa, é que esse amor seja um amor altruísta e sacrificial. Esse é o caminho. Você a ama e está disposto a suprir as suas necessidades. Realmente o amor, ele olha para isso, para as necessidades que podem ser supridas. Aprende com a pessoa amada e cresce junto com ela. Hoje não vai dar tempo para perguntas, mas semana que vem, guarde a sua perguntinha aí, a gente faz isso também, tá bom? Vamos orar e nós vamos ter o tempo do intervalo.